Camilo Castelo Branco Os contemporâneos Camilo Castelo Branco por Silva Pinto 200 Res Logotipo do editor Guilard, Aio Laodiceia, Livreiros Editores 47, Rua de St. André des Arts Paris Filial, 28, Rua Ivens, 1º Lisboa 1889 Camilo Castelo Branco Imagem de Camilo Os contemporâneos Camilo Castelo Branco por Silva Pinto 200 Res Logotipo do editor Guilard, Aio Laodiceia, Livreiros Editores 47, Rua de St. André des Arts Paris Filial, 28, Rua Ivens, 1º Lisboa 1889 Camilo Castelo Branco Quando se interroga um leitor português sobre a individualidade literária de Camilo Castelo Branco, o interrogado se é homem afirma a recordação dos risos, se é mulher a reminiscência das lágrimas, e dê este duplo tributo, da razão e do sentimento, ressalta a nítida compreensão do homem de Diniot que há 30 anos, dia a dia, armado da observação e da intuição, tem erguido o mais poderoso e alevantado monumento de que há registro em língua portuguesa nova e na dolorosa epopeia do Diniot. Discutido e caluniado abre uma exceção, que nos consola, este grande nome de Camilo Castelo Branco. Os grandes homens insultados pela mediocridade confiaram sempre do futuro o glorioso desagravo. Camilo encarregou-se da desforra, e os seus insultadores são homens mortos para a imputação, desde a hora em que o gigante os discutiu dado que não vinguem purificar-se no arrependimento e honrosamente confessá-lo. Eu insisto ainda agora na expiação que me reabilita, se a quem muito deiva em lição, mais que muito salutar, ao mestre de todos nós, sou eu, que lhe agredi o trabalho colossal, sem resvalar ao insulto ignóbil ao homem que mais tarde me foi mestre e ao lar que me recebeu amigo. Pude assistir, hóspede, nesse lar, a formação do último livro de Camilo. Pede-me a consciência, porventura iludida, um juízo favorável à consciência dos insultadores do livro e do seu autor. Eu creio que os sentimentos de simples equidade, avacados pela simplicíssima vergonha, dariam rebate à confissão do erro no espírito desses transviados. Se nesses espíritos pudesse transluzir um clarão tenuíssimo desde aquele viver de sacras amarguras que tem o lenitivo no trabalho, ou que desabafa em palavras de amigável incitamento quando a provocação dos insensatos o não distrai para as violências do correctivo. Afigure-se ao leitor de boa fé e de claro entendimento que a sorte, raro propicia a entendimentos honrados, o levou em hora de paz ao remanso de S. Miguel de Seide. É hóspede na hospitaleira morada. Alta manhã, subiu ao gabinete de trabalho do mestre e achou-o solitário. Saiu da oficina para o lugar do descanso, sobre o leito, presa dos sofrimentos físicos de cada hora, que os sofrimentos morais vingam sufocar a espaços, o grande homem descansa no trabalho. Não há que hesitar na interrupção, entrai, lá está o sorriso socrático do mestre a receber-vos, carinhoso. Arritens a fera que se propõe a coçar uns tes que mal expulgam a insignificância nas horas ferozes em que o pulguedo da vaidade parva lhes dá rebate às fúrias. Arritens o homem feroz que esses pregoeiros de especiarias podres apontam como o algoz de suas indústrias de eles. Não hesiteis na expansão do vosso crer. Ele o verdugo tem indulgência e conselho para todas as ignorâncias,
tem o silêncio de favor para as vaidades que o não insultam. O que ele não tem é a resignação criminosa da bondade exagerada. Quando os pigmeus chafurdam no penteno fetidíssimo da injúria soez, no intuito de lhe salpicarem a formidável sombra, o que ele não tem é a indulgência da onze exagerada caridade quando suspeita que o agressor ingênuo encobre o vulto de violão cobarde que se agacha na sombra, menos escura que a alma do miserável. Então, nesses momentos em que os profanos imaginam, a luz vermelha da represália do mestre, uma irritação feroz, o grande homem converte o insultador em títere, prende-lhe o cordel, puxa, as cambalhotas sucedem-se, o público ri perdidamente, ou sente frêmitos de espanto, o insolente morde a terra, e, quando o auditório espera a punhalada final vibrada pelo gigante, o gigante aplica no esmurraçado nariz do iconoclasta um misericordioso piparote, e ri. Riso que seria crudelíssimo se a bondade da suprema força o não temperasse. Às vezes, quando o feroz inverno da aldeia me fornecia, benevolo, o pretexto para conservar-me à beira de Camilo, o mestre concedia-me a leitura do seu trabalho, e eu lia distraído. É que eu pensava, enquanto lia, nos esforços de uns míseros parturientes que atroam os ares com os seus gemidos, quando cerradas noites dularussas de meditação lhes arrancam 10 páginas de original, morto ao nascer uns reformadores sarrafaçais que põem a tratos de emendas os compositores mártires, quando não preferem no furor de produção pôr a tratos a crítica misericordiosa que lhes corrige, em que pese a safanões ingratos, as demasias de desaforados absurdos 12 confrontava, e confronto a espontaneidade ubérrima e a ardentíssima e vigorosa seiva de aquele espírito de luz com a escuridade interior dos eunucos que o do estão lá da colheita das suas tropelias. É assim que o mister do crítico se distrai, a espaços, avacado pelo dever de amargas retaliações. A corja, elaborada ao correr da pena pelo mestre, é um novo documento para o processo da mixórdia literária. Demonstra-se, uma vez ainda, que o esplendor da obra nova é uma ilusão de óptica, fascinadora para o gentil Zanaga, se os arrebiques não ocultam o oiro de lei da concepção genial, ou da observação profunda, de par com os conhecimentos da língua em que se escreve. E raro ocultam esses tesouros. O que por aí vemos, é a saudação aos arrebiques, e, justiça inteira, se à pobre crônica jornalística não é vedado o ingresso nas sociedades de geógrafos e de escriptores, a crassíssima ignorância veda-lhe o uso da palavra em assuntos que demandam estudo. Que há a esperar em afirmações de tal lote por parte desses eternos infontes prodigiosos que trocam por bilhetes de teatro a sua triste colaboração nas gazetas e os seus direitos de literato no Martinho ou na Associação Risonha? Eu não posso reproduzir-me no aquilatar da moderna escola, dos modernos artistas, dos moderníssimos abortos e das deturpações que o trabalho de boa-fé tem obtido dos censores inconscientes e dos 13 facciosos instrumentos involuntários de uns tetrarcas burlescos da evolução deturpadíssima. Mas que primores de saníssima linguagem, para a lição crudelíssima dos abortos e para nossa lição solicitada, não oferece o novo livro de Camilo. Depois, como a espaços, transparece, no decorrer da epopeia de misérias, o moralista mordacíssimo,
e como esse amor da cidade transluz um raio de suprema piedade que só em experimentar e conceder os espíritos de lei, firmados na base dupla do estudo e da experiência dolorosa. Eu pasmo hoje quando um espírito culto e discírio os precedentes atira a luva, de envolta com a injúria, ao invencível atleta de 1000 combates. Compreendo as agressões de uns gatunos que pedem a um puxão de orelhas a celebridade, uns pelitrapos de botequim aceites na Associação dos Escritores Portugueses, SICMAS, que uma entidade pensante, no usufruto da imputação de sua camaradagem com a suja horda é o que não se pode compreender sem derivar, para o triste caso, da alucinação partidária, tanto monta do mais triste facciosismo. Ele, o flagelador da corja, não é apenas o erudito e paciente investigador da nossa história, o derradeiro e mais ilustre mestre da língua portuguesa, o gigante que fixou em livros imorredouros toda a comédia portuguesa contemporânea, palavras do Ezenar. A da Conceição no seu primeiro artigo sobre a corja, mal vai aos tristes agressores que o consideram imobilizado nos estudos de há 20 anos 14 com a autoridade de quem assim levianamente creu e mais tarde corrigiu os seus erros sobre Camilo e sobre outros. Eu poderia asseverar que o grande escritor acompanha no seu retiro da aldeia todo o movimento literário e científico do período contemporâneo. Poderia asseverar-o, se não visse bater em retirada, após 3 dias de luta, a agressão moderna ao suposto imobilizado. Mas não será um crime igual ao da agressão esta aparência de defesa. De homens como Camilo é uso dizer-se, está ainda muito perto de nós para a justiça, o futuro há de fazer LHA. Quer dizer estabeleçamos como norma o insulto aos mestres, durante a vida, mais tarde, depois da sua morte, nos servirão seus nomes para injuriar os vivos. Espíritos sublimados dos homens de hoje, reformadores do existente, destruidores da torpeza legalizada. Se não aplicasseis todo o mármore disponível à construção das vossas próprias estátuas antecipadas, se não empregasseis o vosso esforço em tentativas de demolição das glórias justificadas, se não disseis guarida aos insignificantes repletos de ódio e aos parlapatões repletos de charlatanismo, se abrigasseis o respeito ao dínio aureolado pelos cabelos brancos e pelo saber, não daríamos o espetáculo permanente de contendas deploráveis entre os apregoados voluntários do bom senso e da justiça. 15. Segundo o movimento do romantismo em Portugal afirma-se em uma corrente de banalidades que dão em literatura a nota da suprema inépcia. Mas todos os crimes e todas as faltas, melhor todas as excrescências de essa evolução de sentimentos se resgatam e afundam no esquecimento misericordioso, se acertamos em ver a toda a luz a obra colossal do homem de Dínio que entre nós consagrou o romantismo e que o mantimo, 40 anos volvidos, nos domínios do romance português, em plena força indestrutível e em plena glória incontestável. Vieram, com grandes esperanças, algumas tentativas de implantação de novas fórmulas e de processos novos. Não escasseou o talento, menos ainda a observação, com todo o brilhantismo expositor. Mas faltou a paixão, desculpe-se a velha definição do facto eterno e insubstituível. Foi pela paixão que triunfaram os raros e grandes triunfadores da geração de ontem.
surgem os excessos de análise, as subtilezas, as minudências, a cátedra para os sentimentos, mas a inferioridade do efeito é manifesta. O sucesso relativo do romance moderníssimo está nas belezas do descritivo e nos pormenores libérrimos até aos domínios da pornografia. Mas é 16 raro que dos detalhes saia o grande traço emocional, a forte china dramática que convulsiona, a grande síntese psicológica que se impõe e que ilumina como uma revelação. Um lúcido e poderoso espírito que nós perdemos e choramos e cujo nome deixaremos vinculado a este singelo estudo. O poeta Césario Ouverde apresentava-nos um dia diversas definições muito rápidas e muito seguras de vários escritores portugueses. Tendo de referir-se a Camilo Castelo Branco, apresentou a seguinte definição: é o mais literato de todos completo, é no terreno do estudo severo a erudição benedictina apoiada no bom senso profundo, é o sacer dos magnos nos domínios da língua portuguesa, é o humorista Sterne combinado com o humorista Henry Heine, e das amarguras de este timo muito as suas amarguras. A nota plangente que faz estremecer e sussobrar os espíritos na desolação ou que os redime pelas lágrimas, fere ao grande escritor com a sinceridade do momento que é toda a força da paixão. Em hora de zombaria serena assimila os processos novos e desmascara-lhes a impotência e a inferioridade, logo, corrigindo a ironia, dá-nos em 2 páginas que adiante serão transcriptas a China mais artisticamente executada da galeria do romance português. Teremos ensejo de falar dele como polemista. Vejamos no entanto a filosofia do seu riso. 17 terceira não conto comigo para destramente me desempenhar da empresa literária em que se faz mister mais mocidade de coração que letras bem ajuizadas. É matéria se pode com tal nome envilecer o que a arre mais subtil e espiritual é matéria, isto de amores, para inspirar sérias considerações ao homem dos meus anos. E se os amores vêm de asas quebradas e envoltas nas escomilhas do lucto, se em vez de grinaldas de rusas, cingem-se preste, se lhes alvejam a tiracolo caveiras em vez de aljavas, e lá dentro estiletes ervados em vez de flechas de ouro, enfim, amores negros, amores abomináveis, maior dever me corre de ser sisudo, elegiaco e espantador de paixões. Conheço-me. Dei o primeiro passo na senda da sabedoria, segundo Cicero, se ipsum nocere, cavei com utilidade no preceito, nocite ipsum, sabia felizmente um pouco de latim para me entender mais depressa. A minha raiva ao planeta em que estou é acerba 18, mas fica muito aquém da misantropia. Em rapaz fiz de Heráclito, quando não conhecia melhor do que hoje este grego que aforou as lágrimas com honras de Ichola filosófica. De tal filósofo, coisa que sirva, só temos o boato de que chorava e declamava em público. Hoje em dia, um homem com esta sensibilidade era levado ao comissário de polícia. Por mim e pelos meus vizinhos também eu chorei. Eis que, desce a geada de muitos invernos a nevar-me, o frio a filtrar, a temperatura dos líquidos a descer, o sangue a coagular-se, e logo o cristalizar das lágrimas no coração como as concreções vítreas de uma caverna. Principiei a rir às vezes. Rir é contrair-se o diafragma e os músculos faciais, operação materialíssima, muscular, carnal, e que nenhum outro animal exercita.
Claro é que o rir é atributo de ser racional a par e passo que a razão se alumia e fecunda, as contracções musculares amiudam-se. Raciocinar é rir. O acume da sabedoria humana é ver os reversos das tragédias sútias, lá está por força a comédia. A ignorância que esteriliza e mirra e encalvece é a que só deixa ver uma face da mortalha. Eu não cheguei ainda aos pináculos da sabedoria 19 vou subindo. Subir é ir um homem desatando os nós que atam a dor estranha à sua, é ir tirando as coisas tristes a sua essência lacrimal, por feição que o sunt lacrimae rerum de Virgílio não se perceba. O rir, porém, do animal filósofo não é a casquinada saloia do bípede em plume de Platão que vaga à toa e atuna, sem casta de filosofia nenhuma. Há um gargalhar que a ciência denomina spasmo cínico, ou de cão, um exibir das arcadas denteiras até aos côndilos. É o caráter bestial da canalha. É o que os ingleses chamam rir de cavalo horse laugh. Há também o rir chamado sardônico, o rir de uns que comeram o fabuloso rainúnculo da Sardenha. Ora, entre nós os que de esta arte destampam gargalhadas não comeram rainúnculos, é gente embuchada de feijão branco e orelha de cevado. Essa hedionda deformidade caracteriza a estupidez que sai sempre malevola, corresponde ao espojar-se, se o rir é meramente bruto e ao escoucear, quando é bruto e mau. Não riram assim Demócrito, Aristáfanes, Ésopo, Petrúnio, Aretino, Gil Vicente, Erasmo, Sterne, Rabelais, Charron, Molière, Voltaire, Tolentino, Byron, Heine. Destes, alguns, se não todos, riram dos homens e dos deuses 20 e o último nome que será a falange consubstancia todas as calamidades compreensíveis, desde o jazer do paralítico cego, até a teofobia, o horror de Deus. É, assim mesmo, como ele adivinhou o sorrir de Seiton, a despenhar-se das regiões da luz, onde o sumo bem permitiu que se gerassem anjos soberbos. Vejam a supérrima vingança de aquele Prometeu que recurva os dedos nos fusis da gargalheira, que o amarra 8 anos a um leito, e do estridor dos ferros sacudidos, medula o sinistro arpejo das suas gargalhadas sarcásticas. Como Lúcifer invejaria o gentilíssimo demônio que retransido das agonias da nevrose, todo trevas dentro e fora, criava a paradoxal harmonia do gemido com a risada. É preciso ter chorado para imortalizar o riso no livro, na estrofe, na sentença, na palavra, o riso que escava, mina e alui teogonias, o riso que desfaz religiões, cujo berço boiou embalado sobre ondas de sangue, o riso que abate a abobada do templo sobre as ossadas dos mártires, o riso que rivalava as tormentas dos impérios, e abais matronos, e espuma espadanas de lama, lama com que as gerações erigem os seus marcos milenários, as suas cronologias gloriosas. Ó! Mas que susto não faria aos próceres que 21 regem a república e aos sacerdotes que regem almas, o rir do demagogo e do ateu, se a cada chasco de uns tesruis sem tronos e alters. Nada de medo em Portugal. Aqui o dardo do sarcasmo alcança apenas o escopo onde a calúnia mira. As gargalhadas, como aqui as bascolejam estas maxilas alvares dos goliardos professos, vingam marear a honra de um homem, desluzindo-lhe o passado, ennoitando-lhe o futuro, infernando-lhe o sanctuário da família. Isto é o mais
Receiá-las todavia, como atentatórias das instituições civis ou religiosas, seria dar-lhes a honra de ridiculizarem quem as teme. Aqui não há esgrima de facécia que entre dois contendores decida um pleito e o TIL. Dois homens que se medem e floretiam remoques são dois fundibulários que se apedrejam. Ninguém se lembrou de inscrever algum dos nossos satíricos na pleiade dos que, rindo, castigaram. O espírito português nunca espantou ninguém. A bruteza carniceira, sim. Assevera o douto e pio bispo Amador Arraiz, espanta-se o mundo e tem inveja a nossa ferocidade. Isto escreveu-se, de boa fé, no século XVII entre a Inquisição e a pirataria portuguesa no Oriente. Quando Rabelais e Montaigne forjavam alavancas para Voltaire o ridente que transfigurou a Europa, nós queimávamos homens, em cujas frontes lampejassem reflexos de João de Leide ou 22 de Petrus Reimas. Quando, em França, rumorejavam os sorrisos prenúncios do terremoto social, aqui ouvia-se o mugir subtéreo das masmorras de um cruelíssimo verdugo, que disputava a Inquisição trevas e suplícios para centralizar a ferocia do poder em si, e esteiar o trono nos caibros da forca. Para o riso, que assombrava o dogma, acendia-se a fogueira, para o que assombrava a realeza, arvoravam-se os patíbulos de Belém. De aí procedeu que portugueses ainda timem alma crepúsculos de aquela grande noite. Não sabemos rir com espírito, apenas gargalhamos com os queixos. Sem embargo, implantou-se entre nós uma coisa criada pontualmente para nós. Chama-se a chalaça, que já deu uma filha estúpida como sua mãe, chamada Alaracha. Mãe e filha vivem abarregadas com uns chanceadores letrados da índole dos eternos tolos de Tertuliano. Aos quais peço indulgência, se a merecem as tortuosidades por onde me transviei, degenerando de aquela derreada prosa com que abri esta coisa alabairintada. Era meu propósito dizer espalmadamente que, há 20 anos, comecei a ver as duas faces dos lances tristes, uma que entende com as glândulas lacrimaes, outra com o diafragma. Primeiramente 23 se não choro, condou-me, depois, esgaravatando na raiz das dores humanas, encontro arre ou sedimento de perversidade ou ridicularias miserabilíssimas. Então é o rir. É, a fim de que os padecentes me desculpem, rio primeiro de mim. De aí se causou que os meus livros, entre muitos defeitos, realçam em um que tem ferido a benevolência da crítica, e é que não conservo, sem intercadências desvanecidamente faceciosas, uma situação plangente, e amarguro com o acerbo da ironia a dulcidão das lágrimas. É justo o reparo. E em este livro me quer parecer que tal defeito subirá de ponto, porque vou entender em tragédias amorosas, em esta idade de 43 anos feitos, velhice em que nenhum escritor sincero, obediente a Horácio, deu aos seus leitores o exemplo das lágrimas. Civis Mifleri, etc. de Francisco Manuel de Melo, em Anos Edissus, escreveu uma epanáfora amorosa. Sucede, por isso, ao extremado estilista que faz rir a gente quando os seus personagens choram. É o providencial castigo de quem anda, fora de sazão, à cata de flores, ou intenta com mirradas perpétuas dar fragrância de tomilhos ao livro que resumbra o acre enjoativo do bolor. E de isto me pesa,
que este livro abrangerá um tristíssimo caso que me fez envelhecer anos na hora em que o vi. Que profanação, se o riso me 24 antepuser os fantasmas irritados das almas insepultas. Creio que, ao fechar de algumas sepultaras, se abrem livros de proveitoso doutrinamento ao de cima delas. Mas quem procura arre fontes de vida? Quem se demora a ver a ladeira por onde resvalou a leiva úmida um mancebo com o coração ainda a queimar-lhe a mortalha? Por isso as histórias dos mortos se escrevem, e este livro se faz. É, todavia, inútil. A mocidade não lê de isto para aprender. Atira-se à voragem e morre à voragem, onde o menos que se perde é o corpo. O coração não se afoga debaixo da pedra onde as cinzas de outros se desfazem. Cada qual quer sentir, em pessoa, o desfibrar-se-lhe o coração fio a fio, o esvaziar-se-lhe de piedade, lágrima a lágrima. Depois, ao fogo das volúpias infernais, de essa massa informe faz-se o pragal, a bruteza de uma coisa que dá um som aspérrimo de todo petrificado. Seja assim. Eu assim fui. Todos os que eu vi morrer assim foram. 25 Quarta Ouçamos agora as vibrações da dor e da saudade deste colosso, que seria o descendente direto de Heine, se não possuísse a envergadura de um independente, no princípio deste ano de 1864 saí de Ruivães, onde por espaço de 8 dias me escondi a minha estrela funesta a vigilantíssima desgraça, que eu ia esquecendo. No termo deste prazo, estranhei o sossego das minhas noites, faltou-me a mão do demônio que me arregaçava com dedos de fogo as pálpebras quebrantadas do sono, e fui à procura dele. Deixei o meu amigo na comiada do outeiro, vizinho da casa, com sua esposa e filhos. As últimas palavras dele foram: quando tiveres o livro escrito, deixa-me gozar a não vulgar satisfação de me ver personagem e héroe de um romance, que me promete uma imortalidade, de 15 dias interrompi eu. Não longe da obscura paragem de Afonso de Teivi, à margem do córrego chamado Pele, riacho que, pela primeira vez, é revelado ao mundo em letra redonda, assentei eu a minha tenda nômada. A minha tenda são uns 20 volumes, um tinteiro 26 de ferro e um cabo de pena de osso, que me deram em outro ponto do mundo, onde há 4 anos assentara também a minha tenda ponto do mundo que por um singular acaso implicava ao meu cestro vagabundo. Era no ano do Senhor de 1860, nos cárceres da Relação do Porto, o menos conveniente dos paradeiros para o homem de gostos impermanentes em objeto de aposentadoria. Isto, sem embargo, não impedia que esta minha tão querida pena, tão amiga confidente de aquelas 380 noites de janeiro todas, que lá dentro dos congelados firmamentos de pedra reina perpétuo inverno, e geas abobadas, não sei se lágrimas, se sangue, se água represada nos poros do granito não impedia, vinha eu dizendo, que a minha pena, com o seu incansável fremir sobre o papel, me aligeirasse as noites, e aos assomos da alvorada me convidasse para a banca do trabalho, que foi o meu altar de graças ao Senhor, e o confessionário onde abri minha alma ao perscrutar do anjo providencial que me dava a unção dos atletas e dos grandes desgraçados, para mais afrontosos e excruciadores suplícios.
Os meus 20 volumes e o meu tinteiro de ferro estão hoje sob o tecto gasalhoso de uma alma que eu em outras iras encontrei na minha. Não sei a que séculos isto foi, nem que congerie de abismos nos separam para sempre. Parei aqui, porque ainda aqui, há tempos, se me figura rediviva a imagem do 27 passado, ainda aquela alma se me hospeda no coração em instantes de sonhos do céu, ainda a pedra tumular das afeições caídas à voragem infernal do desengano, está pendida sobre a derradeira, que a saudade é ainda um afecto, um excelso amor, o melhor amor e o mais incorruptível que o passado nos herda. A casa, onde vivo, rodeiam-na pinhais gementes, que sob qualquer lufada desferem suas harpas. Este incessante soido é a linguagem da noite que me fela, parece-me que é voz de além-mundo, um como borborinho que referve longe às portas da eternidade. Se eu não amasse de preferência o sossego do túmulo, amaria o rumor de estas árvores, o murmúrio do córrego onde vou cada tarde ver a folhinha seca derivar na onda límpida, amaria o pobre presbítero, que há 300 anos acolhe em seu seio de pedra bruta as gerações pacíficas, ditosas e incultas destes selvagens felizes que tão iluminadamente amaram e serviram o seu Criador. Amaria tudo, mas amo muito mais a morte. Aqui, se Deus se amercear de mim, embargando o passo ao anjo exterminador, que continuo me assalteia os aditos do meu Éden de 15 dias, aqui escreverei, com quanta fidelidade a memória me sugerir, a narrativa que Afonso de Teive me fez. 6 meses a que se fez noite no meu espírito. Por arrebatados ímpetos de quem quer furtar-se às garras de um imaginário dragão, tenho fugido para 28 defronte do meu tinteiro de ferro, e avacado as graciosas imagens, filhas do céu, que, nos dias da mocidade fremente de más paixões, me refrigeravam a fronte, e disputavam ao encanto do mal, psalmeando-me o himno de amor ao trabalho. O perdimento desse amor foi a suprema provação, a forja ardentíssima em que minha alma foi lançada à voracidade de um fogo depurante. Mas, no interior, por tudo em que sombreava a negrura do coração, eram tudo trevas, frio, letargia, esquecimento. Não sei de que futuro abril do meu porvir me veio esta manhã um bafejo aromático de flores, umas ondulações de luz, que me pareciam as da minha juventude. Tudo me visitou como em mãos do fugaz arcanjo do contentamento. Passou o nanutio misterioso, passou depressa, mas o meu espírito ergueu-se alvoroçado a saudar o sol de Deus, do Deus imenso que na imensidade dos seus mundos ainda guardará para mim um quinhão de alegrias parcas e modestas, as que unicamente podem dar consciência repousada, prelibações de bem-aventurança, e honrada aliança com os homens. Penso que estou escrevendo as tuas palavras, ó meu amigo, redimido a lágrimas, a ultrajes e a desapego do mundo. O clarão, que hoje alumiou a minha alvorada, seria porventura um reflexo das tuas alegrias. Há dias me disseste, sabes tu o que é ter um Deus, que nos escuta 29 que nos reprova, que nos louva, que nos povoa o espaço onde a alma insaciável do homem encontra um vazio horrendo, uma respiração aflictiva. Querias tu dizer-me que orasse? A ti o confesso em grandes enchentes de consolação,
e ao mundo o confessarei sem o ímpio rubor dos miseráveis que perderiam sua alma antes que a irreligiosidade os escarnecesse. Orei, meu amigo, porque, em um dos mais apertados tranças de tua vida, quando me o acabavas de contar, interrompi o teu silêncio, perguntando, e que fizeste depois? E tu respondeste-me, depois, ORR 2.30 quando o crime do padre Amaro e o primo Basílio de Essa de Queiroz estalaram como gritos de guerra nos domínios das letras portuguesas, fez-se à volta do recém-chegado um clamor de admiração, que, para ser justo, só precisava de ser consciente. Quem isto escreve aplaudiu e deu a razão do aplauso. O romancista felicitou o crítico pela compreensão do trabalho e dos intuitos. Estes processos desusados tiram à crítica a feição protectora e ficham a independência da arte no sentido elevado e puro da palavra independência 3. Mas de par com as saudações criticadas surgiram as aclamações insensatas da turba multa e a exploração pérfida do sucesso do romancista. A pérfidia consistia em jogar os livros de Essa de Queiroz como uma catapulta contra a obra de Camilo Castelo Branco. Provocado o velho leão, não moribundo por mal dos agressores, saiu a terreno zombando. O Eusébio Macário e a corja são tiros certeiros contra a matulagem, não prejudicam nem visam a prejudicar os processos novos dos mestres 31 da última geração, mas põem a nota de bom senso na conta do que se dirimia entre a velhacaria e a ignorância e restabelecem a situação no seu terreno sob o ponto de vista da boa crítica. Mas fora dos dois livros de ironia buscaremos espécimen de soberba execução artística, alheia aos antigos processos do grande romancista. É do livro A Brasileira de Prazins. A galeria do romance português não apresenta quadro mais vigoroso, nem mais surpreendente colorido trágico, com todas as nuances de uma observação que se vê e dá fadiga pelos primores incomparáveis dos seus moldes. O Melro, às 8 da noite, quando os fregueses desalojaram, fechou a taverna, e, espreitando-se os pequenos dormiam, disse à mulher: a casa do cambado é nossa, mas é preciso vindimar o Zeferino. Credo! Exclamou a mulher com as mãos na cabeça, Nossa Senhora nos acuda. Leva rumor, e punha o dedo no nariz. Ó Joaquim, ó marido da minha alma, a lembrar-te dos 3 anos que penaste na cadeia. Olha para aqueles 4 filhos. Já te disse que me não canutes, e relançava-lhe o seu formidável olhar vesgo, incendido com os lampejos da candeia em que afogueava o cachimbo de pau. 32 Depois, foi tirar de entre a cama de bancos e a parede uma velha clavina. Sentou-se à lareira e disse à mulher que tivesse mão na candeia. Enroscou o sacatrapo na ponta da vareta de ferro e descarregou a arma, tirando primeiro a bucha de musgo, e depois, voltando o cano, vazou o chumbo na palma da mão. Ó José, vê lá o que vis fazer, insistia a mulher, limpando os olhos com a estopa da camisa. E ele, assobiando o hino de Maria da Fonte, despejava a pólvora da escorva, desaparafusava a culatra e tirava as 2 braçadeiras. A mulher soluçava, e ele, cantando em uma surdina rouca, leva avante, portugueses, leva avante, não temer. Pelas chagas de Nosso Senhor, lembra-te dos nossos pequenos.
e o mero em uma distração lírica, pela sancta liberdade, triunfar ou padecer. Depois, bufava para dentro do cano e punha o dedo indicador no ouvido da culatra para sentir a pressão do sopro, que fazia um frêmito áspero impedido pelas escórias nitrosas. Pediu à mulher umas febras de algodão em rama, enroscou-as em uma 33 agulha de albarda e escarafunchou o ouvido do cano. Está suja, disse ele, dá cá um todo nada de aguardente. Joaquim, vamos-nos deitar, pelas almas. Não te desgraces. Traz aguardente e cala-te, já te o disse, mulher, com 10 diabos. E P.O. com acentos circunflexos esse a assobiar a Luizinha. Enroscou algodão embebido em aguardente no sacatrapo e esfregou repetidas vezes o interior do cano até saírem brancas e secas as últimas farripas da zaracotia. Soprou novamente e o ar saía sem estorvo pelo ouvido com um sibilo igual. Parecia satisfeito, e cantarolava, Metsa volte, agora, 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 Luizinha, agora. Armou a clavina, aparafusou as braçadeiras, a culatra e a fecharia, introduzindo a agulha. Aperrou e desfechou o cão repetidas vezes, acompanhando o movimento com o dedo polegar, para certificar-se de que o desarmador, a cacheta e o fradete trabalhavam harmonicamente. Levantou o fuzil de aço, que fez um som rijo na mola, e friccionou-o com pólvora fina, e, com o bordo de um navalhão de cabo de chifre, lascou a aresta da pedreneira, que fascava. Valha-me a Virgem! Valha-me a Virgem! Soluçava a mulher 34 e ele, zangado com as lástimas da mulher, com expansão raivosa, em um sfogato, e viva a nossa rainha, Luizinha, que é uma linda capitoa. Vai à loja atrás da ceira dos figos e traz o maço dos cartuchos e uma cabacinha de pólvora de escorvar que está ao canto. A mulher dava-lhe as coisas, a tremer, e fazia invocações ao bom Jesus de Braga, e às almas santas benditas. Ele encarou-a de esconso, e regolgou mal. Mal. Carregou a clavina com a pólvora de um cartucho, bateu com a cronha no sobrado, e deu algumas palmadas na recamara, para fazer descer a pólvora ao ouvido. Fez 2 buchas do papel do cartucho, bateu-as com a vareta ligeiramente, uma sobre a pólvora e a outra sobre a bala. Agora, 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 Luizinha, agora. Depois pegou da clavina pela guarda-mata, e pôs-se a fazer pontarias vagamente, passeando um olho, com o outro fechado, desde a mira ao ponto. A mulher fora sentar-se no sobrado, à beira da enxerga de 3 filhos a chorar, o mais novo esperneava 35, dava vagidos na cama a procurar-a. O alma negra fora dentro beber uns tregos de aguardente, voltou enroupado em um capote de militar, despojo das batalhas da Maria da Fonte. Ora agora, disse ele, ouvistes? Porta da cozinha e a cancela da horta aberta, porque eu venho pelo lado do pinhal. Vai com Nossa Senhora, disse a mulher, e pôs-se de joelhos a uma estampa do bom Jesus, a rezar muitos Padre Nossos, a fio. Era uma noite de fevereiro, de névoa cerrada, um céu de carvão pulverizado em brumas molhadas, sem clareira onde lucilasse uma estrela. Não se agitava um galho de árvore nua movido pelo ar, nem ondulava uma erva. Era a serenidade negra e imota das catacombas.
Às vezes rugia nas folhas ensopadas de neblina no chão esponjoso das carvalheiras a fuga rápida das ardas, dos toirões e das raposas que se avizinhavam do povoado a fariscarem as capoeiras. O Joaquim Melro estremecia e punha o dedo no gatilho. O restolhar de um gato bravo, o pio da coruja no campo néreo ou distante, punham arrepios de medo na espinha de aquele homem que ia matar outro, chamá-o à janela e vará-o à traição com uma bala era o traçado. Que raio de escuro, dizia, esbarrando nos espinheiros perfurantes 36 em noites assim, o universo seria o imenso vácuo precedente ao Fiat Genesiaco, se os viandantes não esbarrassem com as árvores e não escorregassem nos silvedos das ribanceiras. O noctívago sente na sua individualidade, nos seus quelows e no seu nariz, a doce impressão panteísta das árvores e dos calhaus. Que este globo está muito bem feito. Os transgressores do descanso que Deus estatuiu nas horas tenebrosas, os celerados das aldeias que larapeam o presunto do vizinho, que fisgam a moça incauta ou empunham o trabuco homicida, se não temem encontrar as patrulhas cívicas das grandes municipalidades, encontram os tracos hostilmente nodosos das árvores que são as patrulhas de Deus. Alguns, porém, protegidos pelo Mefisto a quem venderam a alma pelo preço da consciência eleitoral, ou mais barata, chegam incolumes ao delicto, passando ilesos como o lobo e o javali por entre os tracos das carvalheiras esmoitadas, hirtas, com os galhos a esbracejarem retorcidos em uma agonia patibular. O melro, como o porco manutes e o lobo cerval, embrenhara-se por pinhais e carvalheiras, às vezes, parava a orientar-se pelo cocoritar dos galos tresnoitados e latir dos cães. Ao fundo das bolsas ladeirentas, rugia o rio Pele nos açudes das azenhas e nas guardas dos pontilhões. Lamelas era da parte de além. Mas o rio, de monte a 37 monte, rugia intransitável nas pequenas pontes. Foi a de Landim, uma aldeia engravatada, onde ainda se avistavam clarões de luz nas vidraças das famílias distintas que jogavam a bisca em ricos saraus do Faubourg Saint-Honoré, com uns deboches sardanapalescos de sueca a feijões. Havia também um rumorejo de vozes que altercavam na taverna do Chasco. Tinha dinheiro lá dentro. Jogava-se o monte. O Melro cuidou ouvir proferir o nome do Zeferino. Abeirou-se, pé ante pé, do postigo da taverna, e convenceu-se de que estava ali o pedreiro. Era ele quem reclamava um quartinho que posera de porta, e o banqueiro recolhera com as paradas que estavam dentro, quando tirou a contrária de cara. Que não admitia ladroeiras. E o banqueiro desfeiteado observava-lhe que nada de chalaças a respeito de ladroeiras, que todos os que estavam de aquela porta para dentro eram cavalheiros. O Zeferino replicava que não queria saber de cavalheiros, que queria o seu quartinho ou que se acabava ali o mundo. Que quem queria roubar que fosse para a Terra Negra. A alusão era muito certeira e inconveniente. Estavam na roda dos cavalheiros alguns veteranos da antiga quadrilha do Fasca, na Terra Negra, muito desfalcada pelo degredo e pela forca 38 travou-se a luta a soco e pau, havia lampejos de navalhas que davam estalos nas molas. O tagarro de Monte Cordova tinha feito afocinhar o banqueiro sobre os dois galhos do baralho com um murro hercúleo fenomenal.
O taberneiro abriu a porta para escoar o turbilhão. Elas sorriram de roldão, e, quando intestaram com a treva exterior, quedaram-se cegos como em um antro de caverna. Porém, dos que estavam, não saiu, encostara-se ao mostrador com as mãos no baixo ventre, gritando que o mataram, e, vergando sobre os joelhos, em um escabujar angustioso, caiu de bruços, quando o taberneiro e o tagarro o seguravam pelos sovacos. Era o Zeferino. Quando, à meia-noite, o alma negra entrava em casa pela porta do quintal, encontrou a mulher ainda de joelhos diante da estampa do Bom Jesus do Monte. Ao lado de ela estavam duas filhas a rezar também, a tiritar, embrulhadas em uma manta esburacada, aquecendo as mãos com o bafo. O Melro mandou deitar as filhas, e foi à loja contar à mulher, lívida e trêmula, como o Zeferino morreu sem ele pôr para isso prego nem estopa. Ela pôs as mãos com transporte e disse que fora milagre do bom Jesus, que estivera 3 horas de joelhos diante da sua divina imagem. O marido 39 objectava contra o milagre que o compadre não lhe dava a casa, visto que não fora ele quem vindimara o Zeferino, e a mulher que levasse o demo à casa, que elas tinham vivido até então na choupana alugada e que o bom Jesus os havia de ajudar. Ao outro dia, o Joaquim Melro convenceu-se do milagre, quando o compadre, depois de lhe ouvir contar a morte do pedreiro, lhe disse: enfim, você ganha a casa, compadre, porque matava Zeferino, se os outros não matam ele, hein? 46 é de Lisboa o grande romancista. Nasceu a 16 de março de 1826. Órfão aos 10 anos de idade, foi transportado à Vila Real, Trás-os-Montes, de onde passou ao Porto. Foi em esta última cidade que ele se afirmou literariamente, e no Porto ou a breve distância tem vivido, salvo alguma ausência limitadíssima, a sua vida de combates e de triunfos. Hoje vive há uns 20 anos na freguesia de S. Miguel de Seide, concelho de Vila Nova de Famalicão. S. Miguel de Seide vincula-se à história literária portuguesa do século XIX, por Camilo Castelo Branco, como Vale de Lobos por Alexandre Herculano. Ermos sagrados e veneráveis. Não vale a pena mencionar distinções honoríficas, desdenhosamente aceitas por Camilo. Citaremos apenas a distinção que ele recusou, registro de um castigo. É de 1862, na Revolução de Setembro de 19 de março de aquele ano e refere-se ao Instituto de Coimbra. As obras de Camilo Castelo Branco, manuseadas por 2 gerações, durante os últimos 41 anos decorridos, têm a data de 1847. O Agostinho de Ceuta, não figuram completas em algum catálogo publicado. Coligimos, todavia, os dados ao nosso alcance para a formação de mais completa lista bibliográfica da obra do grande escritor. Abençoadas Lágrimas, drama em 3 actos. Agostinho de Ceuta, drama em 4 actos. Agulha em palheiro. Amor de perdição. Amor de salvação. Amores do diabo, por Cazotte. Tradução. Anátema. Ao anoitecer da vida, poesias. Anos de prosa. Esboço biográfico de D. Antônio Alves Martins,
bispo de Viseu. Aspirações. O bem e o mal. No Bom Jesus do Monte. Os brilhantes do brasileiro. A bruxa de Monte Cordova. Cancioneiro alegre. Carlota Angela. O carrasco de Vitor Hugo José Alves. Cavar em ruínas. A caveira da Mártar. O clero e o senhor Alexandre Herculano. Coisas espantosas. Coisas leves e pesadas 42 condenado, drama em 3 actos. Coração, cabeça e estômago. A corja. Correspondência epistolar entre Camilo Castelo Branco e José Cardoso Vieira de Castro. Curso de Literatura Portuguesa, por Andrade Ferreira e C.C. Branco. A Cruz, Semanário Religioso. O Demônio do Ouro. Dicionário Universal de Educação e Ensino, por Capagni, tradução. Divindade de Jesus e Tradição Apostólica, com uma carta dirigida ao autor pelo Visconde de Azevedo. A Duida do Candal. 12 casamentos felizes. 2 épocas da vida, poesias. Incluindo o folheto Osana. 2 horas de leitura. A Enjeitada, romance. Esboços de apreciações literárias. A Espada de Alexandre. Corte profundo na questão do homem-mulher e mulher-homem, por um sushi ou prendado de várias filharmônicas. Lágrimas abençoadas. O livro de consolação. O livro negro, continuação dos mistérios de Lisboa. Luta de Gigantes 43 O Marques de Torres Novas, drama em 5 actos. Os Mártires, por Chateaubriand, tradução. Memórias do Cárcere. Memórias de Frei João de S. José de Queiroz, Bispo do Grão-Pará, com uma introdução e muitas notas ilustrativas. Memórias de Guilherme do Amaral. O Morgado de Fafi em Lisboa, drama em 2 actos. O Morgado de Fafi Amoroso, comédia em 3 actos. Mosaico e Silva de curiosidades históricas, literárias e biográficas. A Mulher Fatal. Mistérios de Fafi. Mistérios de Lisboa. A Neta do Arcediago. Noites de Insônia. Noites de Lamego. Novelas do Minho. O Olho de Vidro. Espinhos e Flores, drama em 3 actos. O Esqueleto. As Trelas Propícias. As Trelas Funestas. Eusébio ou Macário. Fanny, por Ernesto Fediel, trad. A Filha do Arcediago. A Filha do Doutor Negro 44 A Filha do Regicida. A Freira no Subterrâneo, tradução. Gazeta Literária do Porto. O Dínio do Cristianismo, de Chateaubriand, tradução. História de Gabriel Malagrida, pelo Pemone, tradução. O Homem de Brios. Horas de Paz, escritos religiosos. A Imortalidade, a Morte e a Vida, estudo acerca do destino do homem por B. Puchesse, traduzido e com um prefácio. O Inferno, por Caleta, tradução. Inspirações, poesias. O Judeu. Justiça, drama em 2 actos. Onde está a felicidade? Poesia ou dinheiro, drama em 2 actos. Poesias.
Poesias e prosas inéditas de Fernão Rodrigues Lobo Soropita, com uma prefação e notas. Purgatório e Paraíso, drama em 3 actos. 4 horas e nações. O que fazem mulheres? A queda de um anjo. O regicida. Romance de um homem rico. Romance de um rapaz pobre, por Otávio Feuillet, tradução 45. O Santo da Montanha. O sangue. Chinas contemporâneas. Chinas da Foz. Solemnia verba. Última palavra da ciência. Chinas e nações da comédia humana. O Senhor do Paço de Ninães. A Sereia. Teatro cômico. A Morgadinha de Valde Amores, em um acto. Entre a flauta e a viola, entremesa em um acto. As Três Irmãs. O último acto, drama em um acto. Um homem de brios. Um livro, poesias. Vaidades irritadas e irritantes. Vida de D. Afonso VI. 20 horas de liteira. Vingança. As virtudes antigas, ou a freira que fazia chagas e o frade que fazia res. O Visconde de Ougalha. Voltares, ó Cristo. Eusébio Macário. A Corja. O General Carlos Ribeiro. O Cancioneiro Alegre. Os críticos do Cancioneiro Alegre. D. Luís de Portugal 46. O vinho do Porto. Maria da Fonte. Ecos humorísticos do Minho. Serões de S. Miguel de Seide. Brasileira de Prazins. Boemia do Espírito. Vulcões de Lama. Luís de Camões Carta de Guia. Vida de D. Afonso VI 47. Sétima fez-se nos áltamos tempos cerrada noite de amarguras no espírito de Camilo Castelo Branco. Os desgostos cruciantes que lhe surgiram da loucura de Jorge Camilo, seu filho, agravaram-se com a enfermidade dolorosíssima e pertinaz, que nos áltamos 2 anos tem flagelado acerbamente a vida do ilustre escritor, e levado a consternação e a mágoa dentro dos corações amigos. Nestes áltamos meses, após 12 anos de ausência, visitou Lisboa. A vinda do grande homem foi o acontecimento do dia. Acorreram a saudá-lo aos mais distintos por seu saber, talentos e posição. A ideia de um tributo por parte do município de Lisboa ao seu filho mais ilustre em este século pareceu avocar por momentos o Senado lisbonense das combinações resolutivas e salvadoras da sua política. Passou breve o lampejo racional. Não houve rua que fornecesse o cunhal para a inscrição de aquele grande nome. Estavam distribuídos todos os cunhas, excepto ainda o das bolas, pelos bolas contemporâneos, não esquecendo o diário ou de notícias, que o leitor pode ver entre as ruas do norte e da Barroca, muito gretas as moças nacionais 48 regressou ao Minho. E lá vive o grande homem, na região que ficará celebra, mercê dos livros em que ele de preferência a enquadrou com seus matizes e que ele escolheu para abrigo da sua glória. Lá vive, longe das academias, longe do bulício dos pequeninos e dos miseráveis, envolto na lenda entre flamejante e sombria da sua luta e do seu martírio. Glória do seu pés, em 40 anos de vitórias,
Camilo Castelo Branco deixará na sua obra o monumento mais complexo e valioso da história da nossa literatura, da nossa língua e das crônicas históricas, e ao mesmo passo o grande e imortal modelo da polêmica, do humorismo, da elevação trágica, da simplicidade popular, modelo que fará o desespero ai de nós, de aqueles a quem foi oferecido. Uma mulher fatal, introdução. Camilo Castelo Branco. 2 do amor de salvação. 3 Veja-se combates e críticas, volume I, captando realismo na arte. Tip. Guillard, Aiulaldice.1889. End of the Project Gutenberg e-book Camilo Castelo Branco update the editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession.
If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,
give it away or reuse it under the terms of the project. Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. 1.E2 If a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8
You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement,
disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers.
It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to it Project Gutenberg trademark S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted,
but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.